Sérgio Moro. E eu vou ter 40 minutos do minha doutora? Tem. Gentilmente vou proceder do mesmo jeito. Sabe o Bom. que é? É assim, ó. É que a mulher é tão discriminada que a gente se compensa para igualar. São 2 homens, aliás, 3 homens. Certo? Eu podia dizer assim, mas eu podia dizer assim, né? Eu entendo. Bom, eu queria saudar a todos e agradecer a oportunidade. Eu estou aqui sou do banco, né? Era o doutor desembargador de FII, me comunicaram isso em 2 dias, né? E eu não tenho a formação de ambos aqui, que são especialistas nessa matéria. Mas eu tenho uma cultura geral e estudando o constitucionalismo, né? E todas as mudanças, nós fazemos as nossas colocações. Agora mesmo estava a moça perguntando que relevância tinha um trabalho dessa jaez, dessa qualidade, desse perquirir, voltar atrás. Eu disse voltar atrás para olhar Getúlio Vargas? Não, nós estamos vivendo ainda Getúlio Vargas. Porque o bloco de constitucionalidade histórica, embora Getúlio não exista, e aqui em um desses livros aqui eu vi a referência positivista, cada vez mais nós somos governados pelos mortos. Getúlio está muito vivo dentro do constitucionalismo pátrio, dentro do bloco constitucional. Eu aqui peguei e pedi para ele, aqui podia até usar o Pires, né? O primeiro constitucionalismo nosso é dual, assim, como o Norberto Bobbio diz, né? Sol, Lua. Né? Sol é a sociedade civil, Lua é o Estado, que recebe impostos, não produz nada e retira tudo da sociedade civil. O primeiro constitucionalismo é a parte orgânica, que organiza o Estado, e a parte dogmática, que diz dos direitos e garantias, que são negativos. São as 2 constituições de 1824 e a Constituição de 1891. E Getúlio Dornelles Vargas, que nasce aqui, a gente ficou o ano de 83 para 82, 19 de outubro, nasce ainda sobre o constitucionalismo antigo, sobre as oligarquias, essas bem descritas, de Casa Grande Senzala, né? E também como Alberto Torres descreve todo esse cenário. Nós temos em 30 exatamente o surgimento desse bloco de constitucionalidade social, que é a Constituição depois de 34, a Constituição de 37, a Constituição de 46, 67, 69 e a Constituição de 88. 2 delas são democratas e irmãs chipófagas, a Constituição de 46 e a Constituição de 88. O constitucionalismo é um constitucionalismo assim: Sol, Lua, eclipse parcial do Sol. Porque existe um terceiro constitucionalismo que não entrou aqui no Brasil, que é a eclipse total do Sol, que é quando a Lua fica na frente do Sol, que é conforme Lenin, o Estado e a Revolução, conforme Marx, né, diz que a ditadura do proletariado fica sendo o governo, funciona como agência de Estado para criar a igualdade material entre as pessoas. Porque o socialismo, não só o utópico, mas também o materialismo dialético, ironizam exatamente a liberdade ou a postura do liberalismo dessas constituições duais, como diz Norberto Bobbio. Então, para materializar, precisa a ditadura do proletariado. Nós não tivemos esse modelo aqui. Em 1935 teve uma intentona, né, com o Luiz Carlos Prestes, e nós ficamos com esse modelo aqui. Como Vargas dizia, nós somos a meia estação entre o capitalismo e o socialismo. Eu tenho depois documentos aqui e eu mostro a fala de Vargas assinada toda aqui, em vários momentos, inclusive em 54. Não é? Então, a jornalista perguntou por que era importante isso. E é importante porque nós
redescobrindo todas as coisas, reanalisando, nós vamos ter que enfrentar todo esse problema que muito bem a doutora Magda Diavatsky descreveu, sabe, esse enfrentamento que nós temos, uma liberalização violenta, sabe, no mercado internacional, em que são transferidos capitais, os grandes oligopólios, as grandes firmas, vão todas para a China, não é? E se constrói todo um capitalismo, um chop suey capitalista, que é uma ditadura comunista, paradoxalmente, né? De uma forma de grancismo, sabe, de aliança, sabe, do capital com o trabalho, né? E se tem esse capitalismo lá em função dos salários, da mais-valia, sabe, retirada desses operários que trabalham sábado e domingo, né, e não têm todos os direitos, potencializados através do dumping social, né, que prejudica violentamente, sabe, os trabalhadores em todas as latitudes, detonando, sabe, todos os desempregos, como a gente tem visto. Eu agora, só para ver, Vargas fez a industrialização, e depois nós vamos abordar isso aqui, né, o começo desse processo de industrialização, só que eu queria ler isso aqui, que é Crônica de um Retrocesso Anunciado. Carlos Rodolfo Schneider, empresário de Joinville, coordenador do Movimento Brasil Eficiente. O relatório da Fiesp torna a constatar um fenômeno recorrente cada vez mais intenso. A perda de participação da indústria na economia brasileira, processo pelo qual o país vem passando desde meados dos anos 80. Se entre 47 e 85 o Brasil consolidou o espaço do setor industrial, que cresceu, diversificou-se e se consolidou, saltando de 10% do PIB para 27%, desde então que se verifica um sensível retrocesso com o avanço da desindustrialização. Em 2013, a indústria representou não mais de 13% do PIB. Esses dados aqui são exatamente da relatório da Fiesp, né? Então, Getúlio Vargas constrói, se vê, dois modelos paralelos, concomitantes, assim, numa visão marxista de superestrutura e infraestrutura, né? A superestrutura, o constitucionalismo social, que é esse meio termo entre o liberalismo e o capitalismo, o meio termo, que na realidade isso nada mais é, nada menos do que uma mesóclise aristotélica, conforme Aristóteles, na Ética Nicômaco, descreve que entre dois excessos, o meio termo, o caminho do meio é o melhor. E se constrói isso aqui de forma, no começo, autoritária. Então existe uma tese, e aqui eu digo: neste mundo traicioneiro nada es mentira ou verdade, tudo tem color del cristal com que se mira. Porque eu não vim aqui, quando eu vou colocar a questão do autoritarismo, não leio na minha voz que eu sou uma daquelas pessoas que está buscando, sabe, no autoritarismo novamente, sabe, uma alternativa para a crise que virá, sabe? Não é isso. Isso, como professor de Direito Constitucional, seria uma loucura, sabe, eu dar um tiro no pé ou na minha própria ciência, que prega exatamente a democracia e a liberdade, configurar isso. Mas, aqui no Brasil, a social-democracia, que vem dos modelos mexicanos, e aí retira essa estigma, sabe, de nazifascista, ou do Código de Lavoro, né, que é da Constituição Mexicana de 1910, 1917, né, tanto é, a senhora, no desembargador do seu trabalho, sabe todo o aporte de jurisprudência, de doutrina, né, que traz a doutrina mexicana com relação ao direito do trabalho, esse direito material, os direitos materiais. Da mesma forma, a República de Weimar, né, que foi substituída por esse inferno, esse horror, né, que foi Hitler, né, mas que Hugo Preuss, exatamente quando estava Rosa de Luxemburgo, Liebknecht, né, tentando colocar através dos comitês, que seriam os soviéticos, análogos, né, aos soviéticos russos, os comitês foram truncados, foram vencidos, mortos, né, e substituídos por uma social-democracia que foi a República de Weimar. O diário mexicano e alemão foi o que entrou aqui. Agora,
E isso continua, não foi nem uma vírgula se mexeu, nem nas Constituições de 67, 69 e na Constituição de 88, inclusive. Tá? Então, continua vivo. O problema é que nós temos, a partir dos anos 90, um processo de desmontagem desse modelo e um processo de falecimento do modelo desenvolvimentista. Tá? E é isso que eu fico me perquirindo, sabe? Que eu consegui até, nas aulas, assim, colocar que existe um tenentismo do cedo e um tenentismo do tarde. O tenentismo do cedo é Getúlio Vargas, o tenentismo do tarde, e isso eu não estou defendendo a Revolução de 64, pelos seus práticas, seu modelo de tortura exclusivo, que eu lutei toda a minha vida, sabe? Contra toda essa estrutura que está aí, que foi isso aí. Né? Não quero me colocar palavras na minha boca. Né? Mas é um modelo sem tirar uma vírgula, é um modelo getulista, igual. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui que em 13 de outubro de 1930, antes de 1929, dá um crash na Bolsa de Nova York, e nós temos os problemas das oligarquias. Né? Tem essa política do café com leite entre Minas e São Paulo, né? E o presidente Washington Luiz, ao invés de privilegiar a aliança com Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrade, opta por Júlio Prestes. Né? E isso retira a possibilidade de Minas, que começa exatamente a falar com quem? Agora mesmo eu estava lá, sentado numa mesa com uma pessoa que se diz, ou tem uma herança dos libertadores. E aqui está um documento, não é? Isso foi feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, simpósio sobre a Revolução de 30, exatamente nos 50 anos do aniversário, né? Em que Batista Luzardi diz que foi um emissário de Joaquim de Assis Brasil no Palácio Tiradentes, em Minas Gerais, falando com Antônio Carlos de Andrade da possibilidade de ter uma aliança para desconstituir a possibilidade que o Washington Luiz tinha feito de extinguir a política do café com leite. O que nós constatamos é o seguinte: Getúlio Vargas trabalha, desculpe a palavra, né, chula, de certa forma, dentro, né, do vocabulário assim, de conferência, é um surfista, porque ele tem, como se viu aqui já os antecedentes, né, na prova de ciência política, a manifestação de força do Estado, a Spencer também, que ele tem uma série nas provas que estão publicadas pelo o Décio Azevedo, né, o Décio, né, que era amigo, inclusive entrevistou ele lá no Itu, né, Décio Freitas, né, mostra essa vinculação do rapaz, do menino, do adolescente Getúlio Vargas com essas teorias de fortificação do Estado. Mas as duas alas que vão dar condições para a formação da Aliança Liberal, são exatamente a oligarquia dissidente, que são esses fazendeiros, o PL aqui, Assis Brasil e outros, né? E também o mesmo processo que nós tivemos aqui agora, em junho, da contestação do sistema eleitoral vigente atualmente, de oligarquias partidárias, que não deixam a expressão do povo chegar a se retratar nas urnas. Então, naquela época, havia fraudes eleitorais violentíssimas, não existia justiça e existia uma visão de contestação pequeno-burguesa, exatamente dentro dessas oligarquias, que tinham um discurso republicano, que é o chamado Partido Democrático. E isso em todas as latitudes, em todos os estados, inclusive São Paulo, e aqui no Rio Grande do Sul, o PL, com o seu discurso, sabe, de voto da mulher, voto secreto, todas essas coisas. Então, esse liberalismo se estabeleceu junto com um precedente que é o tenentismo.
que há uma eclosão em 22, os 18 do Forte, depois em 23, depois em 24, de Santo Ângelo, a coluna Prestes, não? E que tem uma visão exatamente que, para mim, é uma tese, mas que agora, com esses livros, e aqui está eu cito porque eu falei que nesse mundo traidor nada é mentira, é verdade, onde tem a cor do cristal como que a gente olha, porque as pessoas, ou por ideologia, ou por convicção, às vezes adulteram, sabe, a leitura das coisas em benefício disso ou daquilo, ou de um determinado momento por proselitismo político. E isso eu não estou imputando nada à sua fala anterior, simplesmente eu estou colocando, sabe, essa possibilidade de algumas pessoas fazerem isso. Mas aqui fala o seguinte, a tese, não é minha, dos tenentes, né? Fala que a tese da professora diz assim, ó, as teses econômicos sociais do tenentismo da década de 30 configuram um programa típico de classe média, cujos princípios básicos são o seguinte: nacionalismo, é o tenentismo, defesa da unidade nacional e combate à descentralização federativa. Eles pretendiam que em 37 Getúlio Vargas pega todo o clube 3 de outubro, que são os tenentes, e embarcam na Revolução, no Estado Novo, em 37. Estabelecimento de direitos e garantias das classes trabalhadoras, jornada de 8 horas, salário mínimo, regulamentação do trabalho feminino, dos menores, leis eficientes de acidentes do trabalho, caixa de aposentadoria, pensão, industrialização, intervenção econômica estatal e planejamento, coerentes com a estratégia política de fortalecimento do Estado, propunham maior capacidade regulamentadora sobre o sistema econômico. Não tem uma perspectiva industrializante. Eles colocam os tenentes, e quais são eles? Luiz Carlos Prestes foi contatado aqui em Montevidéu, Buenos Aires, né? E não quis fazer parte. E tem as cartas, e tem o diário de Getúlio Vargas, né? Ele manda contatar, não vem, mas vem os tenentes Juarez Távora, João Alberto Lins e Barros, que era mais à esquerda, e dá um problema em 32, sabe, foi causado exatamente pela tendência mais esquerdatizante de João Alberto Lins e Barros contra as oligarquias e contra o estamento militar mais reacionário, que é o general Klinger e o general Euclides Figueiredo, que foi pai do Figueiredo, né? Então, Cordeiro de Farias, né? Miguel Costa e outros, né? São os tenentes todos que vão fazer parte do Estado Novo getulista. E, inclusive, Juarez Távora fica sendo o vice-rei do Nordeste. Então, todo o dispositivo militar, o general Góes Monteiro, que é contatado, né, antes para a Revolução, né, que estava em São Luís, foi contatado pelo uma pessoa ali da igreja, aquelas famílias, São Pastor, sabe, foi ele, tal relato aqui do Heitor Galan, né, e outros, o relato foi feito, inclusive do último caudilho de Uruguaiana, né? Então é esse o estamento militar, com esse tipo de visão, sabe, centralizante, elitista, e que não tem nenhuma contato com o povo baseado nessas ideias aqui, não é? Que é Alberto Torres, intelectual vanguardista, entre intelectuais, sujeito que nasceu em 1864 e falece em mais ou menos 1916, 17, por aí, mas as ideias dele continuam. Eu li um dos livros dele, é um apanhado sobre o problema, aquele é o nosso problema da raça, que nós não temos uma etnia e um discurso contra a supremacia ariana. E é exatamente na nossa miscigenação racial é que ele dá um embasamento de possibilidade de construção do Estado Nacional, porque vê esse Alberto Torres exatamente o que Gilberto Freire coloca, que a senhora estava descrevendo da pessoa deitada na rede e tal, que são ligações simplesmente, é o bacharelismo
a importação de ideias que não dizem respeito a tomadas práticas, de realizações práticas, no que diz respeito à economia, à infraestrutura, não é? Tomada de soluções, não é? Então, Alberto Souza. E também, outro que vai embasar as ideias dos tenentes, né, é Francisco José de Oliveira Viana, e aqui está esse trabalho de Ricardo Vélez Rodrigues, do Instituto Brasileiro de Filosofia, que textualmente diz: o pensamento sociológico de Oliveira Viana constitui, junto com as propostas estratégicas de Lindolfo Boeckel Collor, que vai fazer, inclusive, esse livro aqui, a Nova Política do Brasil da Aliança Liberal, a Aliança Liberal Projeto, que foi escrito no Palácio Tiradentes por Lindolfo Collor, foi ele que escreveu de próprio punho. Esse livro aqui é histórico, porque eu adquiri ele, e aqui está, ao meu irmão Protásio Vargas, Getúlio Vargas abriu esse livro aqui, assim, não. Então, aqui relata exatamente, né, todo esse processo, e aqui também fala as ideias centrais do Programa de Reconstrução Nacional da Aliança Liberal. 1. Concessão de anistia. 2. Saneamento moral e físico, estipulando ou utilizando os agentes da corrupção por todos os meios adequados a uma campanha sistemática de defesa social e educação sanitária. 3. Difusão intensiva do ensino público, principalmente técnico profissional, estabelecendo para isso um sistema de estímulo e colaboração direta com os Estados para as ambas finalidades. Justificar-se-ia a criação de um Ministério de Instrução e Saúde Pública, instituição de um conselho consultivo composto de individualidades eminentes, nomeação de comissões sindicantes para apurarem a responsabilidade dos governos depostos e seus agentes, remodelação do Exército da Armada, reforma do sistema eleitoral tendo em vista a garantia do voto, reorganização do aparelho judiciário. Feita a reforma eleitoral, consultar a nação sobre a escolha dos seus representantes, consolidação de normas administrativas, reorganização do Ministério da Agricultura, rever o sistema tributário. Então, uma série de preceitos, não é, que são colocados na aliança liberal. Agora, Getúlio Vargas fica todo esse processo até sofrer a Revolução de 32, que contesta porque ele estava sem Constituição, né? E depois é aberta em 33 a Constituinte, em 34 sai essa Constituição de 34. Se as leis trabalhistas não têm uma conotação laboral, sabe, fascista, essa Constituição tem, porque ela tem lá uma representação orgânica, que são a representação dos sindicatos, não é? Que 250 representantes são retirados dentro dos sindicatos patronais e de empregados, né? Então, isso é um modelo orgânico. Nós temos 3 modelos de representação, que é a representação institucional, que é socialista, que começa na base, né, e vai até a ponta da pirâmide, que foi obstada pela nomenclatura, né? Nós temos a representação política, que é a nossa, que já está caquética, com 250 anos, sabe? E sempre os mesmos, sabe? Que deveria se extinguir a reeleição, e se quebrou o bloco de constitucionalidade histórico agora, de 100 anos não tinha reeleição, se quebrou um bloco de constitucionalidade histórica, o Congresso Nacional, com a emenda, né, em 97, e se reelegem e quebram todo, que é o mesmo tipo de contestação de antes da Revolução de 30, está se dando agora nas ruas, agora em junho, né? Então são esses modelos, sabe, do tenentismo, né, que adentra, sabe, e coloca toda essa estrutura, né? Nós temos aqui o pensamento econômico brasileiro, que é outro monumento, Ricardo Bianchowski, que deve ser colega lá da USP, né? Que ele coloca aqui, ó. Não exageremos, pois o significado do termo origem da ideologia desenvolvimentista, em primeiro lugar, o desenvolvimentismo, isso é, a ideologia de superação do subdesenvolvimento nacional, com base na estratégia de acumulação de capital e indústria, só viria a tornar-se hegemônico na segunda metade dos anos 50, no período de 30 a 45.
o que ocorria era principalmente uma primeira e limitada tomada de consciência da problemática da industrialização por parte de uma nova elite técnica civil e militar. Então, exatamente essa elite técnica militar, né, em 37, com os tenentes, é que construíram, sabe, essa possibilidade. Nós agora estamos, a Constituição de 88, né, de forma democrática, pela primeira vez, o Brasil já teve em 46, né, mas nós estamos como a União Europeia, um regime de terceira alternativa, um regime que é o caminho do meio. E nós temos uma promessa na Constituição de 88, que é a Constituição da Constituição, ou a Constituição dirigente, ou chamada Constituição diretiva, que é um conceito socialista, copiada, né, e colocada dentro da Constituição, mas que nunca funcionou. Por quê? Porque a Constituição está paulatinamente, gradativamente, a partir dos embates do grande capital internacional e do processo de liberalização, o planeta está pequeno, do problema da guerra das moedas, dos dumpings monetários, dumping social que vem da China, do capital que foi para a China, né, e que inclusive está afetando a Europa, né, nós estamos com um problema porque a nossa dívida potencializou-se. A dívida que era de 60 bilhões com o Fernando Henrique Cardoso, ao término do Plano Real, passou para 760 bilhões. Com Lula, a dívida foi para 1.200 bilhões, 1 trilhão e 200, e agora com a Dilma está em 2 trilhões e 200 milhões, é 1 trilhão e meio quase de dólares. Tá? Então é um processo que está tirando toda a capacidade de investimento do Estado. As ruas, quando saírem em junho, elas, de certa forma, manifestarem uma ideologia, a ideologia social-democrata, porque elas querem realmente que o Estado continue fazendo educação, segurança e saúde. Né? E isso o Estado Nacional. E o Estado Nacional não está conseguindo fazer isso. Eu não estou falando de um governo ocasional, são todos os governos, porque o Estado esse que está aqui, embora nós estejamos no Estado Democrático de Direito, é o mesmo Estado getulista, sabe? E é o mesmo Estado dos militares, que saiu e virou uma sucata, que nós não conseguimos construir mais escolas, faculdades, estradas, nada, que está completamente estagnado, sabe, com a infraestrutura parada. Né? Então, é bom rediscutir isso, muito mais, porque nós vamos ter que saber o day after, porque a Grécia é aqui amanhã. É isso. Obrigado.